Há muito tempo a humanidade vem sendo preparada para este momento, recebendo informações da espiritualidade dos nossos irmãos interdimensionais, no sentido de nos aprofundarmos nas nossas questões mais sombrias com coragem e determinação para que, quando chegasse a hora, pudéssemos nos elevar junto com a Terra para uma nova dimensão. Essa transformação já está acontecendo e as pessoas mais sensíveis já estão percebendo uma aceleração nas suas vibrações. Sentem também, inexplicavelmente, que alguma coisa está para acontecer e que o tempo parece voar. Diante de uma transição planetária tão importante, o nosso ser interno sabe que precisamos nos aprimorar como seres humanos e nos elevarmos espiritualmente. Ele sabe que a sua missão terrestre precisa ser cumprida no propósito de religar-se conscientemente à luz, de ser o amor vivificado em todos os instantes da sua existência e de servir aos seus irmãos sem limites. Durante este período que antecede o ápice da mudança, tudo aquilo que precisa ser transmutado, lapidado e jogado fora vai estar diante de nós com intensidade, mexendo conosco, provocando o nosso ego, sem dúvida. Uma oportunidade tanto de reconhecê-lo, aceitá-lo, transmutá-lo e mais do que nunca precisaremos estar centrados, conscientes do nosso eu sou. Salve, saudações, viajantes planetários, salve esse planeta, essa consciência, a Desmistifica chega com mais um encontro maravilhoso para trazer informações e desvendar mais mistérios sobre a existência humana, sobre essa jornada de autoconhecimento, para que realmente a gente atinja a nossa autoconsciência, a nossa maturidade como seres planetários e possamos viver a nossa vida com mais plenitude. Então, você que está nessa jornada de autoconhecimento, já chega aqui conosco, que hoje o nosso encontro está incrível. Vamos falar sobre campo mórfico, sobre constelação sistêmica. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o seu sininho aqui para toda vez que chegar novos episódios, você seja notificado e possa estar acompanhando com a gente essa jornada desmistificadora para o coração da consciência. Eu sou Bru Buarque. E eu, Simone Sodré, terapeuta vibracional e facilitadoras do autoconhecimento. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, direto de Atibaia, Roberta Varsotti, consteladora. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui para a gente desmistificar e falar deste assunto que está se expandindo cada vez mais, que é a constelação, e também causando polêmicas, né? Então, vamos trazer mais conhecimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada, Simone. Obrigada, podcast, e a todas as pessoas que vão nos assistir. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar com vocês. Muito bom. Obrigada. Que bom. Seja muito bem-vinda. Constelação sistêmica é um assunto que ele vem se popularizando, cresceu muito, né, nesses últimos anos. A gente estava até conversando sobre esse boom, né, que deu da constelação. E, assim, eu já participei, já tive experiência. Eu falo que a gente não precisa cair em crenças, né? A gente experimenta, sente, e constelação sistêmica é aí mais uma tecnologia que talvez, eu falo que não seja nova, mas eu até te pergunto, né? Se é nova ou se está sendo resgatada de um conhecimento antigo que nós temos e que traz aí muitos benefícios. Conta pra gente um pouquinho mais, Rô. Primeiro, como foi esse seu encontro com a constelação, né? E aí depois a gente traz mais aí assuntos sobre esses benefícios e os efeitos reais da constelação e todas as polêmicas que estão sendo geradas ainda hoje. Então, vamos lá. Meu encontro com a constelação foi em 2006, né? Eu sou formada em musicoterapia e na faculdade de musicoterapia eles incentivavam muito a gente a entrar no processo de autoconhecimento. Basicamente, a gente era quase obrigado a fazer psicoterapia, acompanhamento terapêutico, caso quisesse atuar na área psiquiátrica, na área de saúde mental, que é a minha grande paixão. Então, eu fui fazendo esse caminho, terapias, né? Parei, terminei a faculdade, continuei em análise, só que chegou num determinado momento que empaquei num tema. E aí, quem já conhece as constelações sabe que tem as questões que são emocionais, comportamentais, traumas, que a gente vai tratando nas terapias tradicionais. Mas as questões que são sistêmicas,
não estão no indivíduo, e sim no seu sistema familiar, dificilmente vem a consciência no processo tradicional. E foi aí que me falaram sobre a constelação, eu fiquei meio assim, achando aquilo tudo um pouco estranho, né, em 2006. Mas a pessoa que me trouxe a ideia é uma pessoa da minha super confiança, né, foi minha professora na faculdade, e aí eu resolvi descobrir o que era isso. Vim até São Paulo, né, foi aqui com o meu professor e mestre até hoje, o Renato Chambertati. Fiz o meu primeiro contato, como já fui para constelar naquele dia, nunca tinha participado de constelações na vida. Li um monte de coisas na internet, porque eu sou bem curiosa. Eu falei, bom, deixa eu ver que universo que eu estou chegando. Mas, de fato, era um universo muito novo para mim. Eu fiquei bem assustada. Eu fiquei até meio, será? Né? E aí, quando chegou a minha vez de constelar, eu fiquei muito impactada, né? Foi por uma questão de um relacionamento que não se resolvia, que eu já tinha tentado em terapia, etc e tal. E tinha a ver com a história de um dos irmãos não nascidos, né? E aí, tudo se revelou e essa questão que eu tinha, ela se transformou rapidamente. Foi uma virada de chave naquele dia, de modo a impactar isso muito significativamente na minha vida. E aí eu nunca mais parei. E aí eu comecei a participar disso cada vez mais. Eu falei, nossa, eu preciso entender isso mais. Sim. Porque você sente rapidamente o benefício, a partir do momento que você sente um alívio nas suas questões, naquilo que te... naquele obstáculo que estava travando o seu processo, você quer beber mais daquela fonte, né? Assim como todas as outras coisas que a gente vai descobrindo, vocês também. E aí eu comecei a frequentar os workshops como representante. Até que rapidamente eu comecei a levar esse trabalho para Atibaia, ainda como organizando os workshops para essa minha professora, que é a Ana Lúcia Braga, organizando para ela, para depois, posteriormente, eu iniciar a minha formação. Foi esse caminho, né? Esse caminho. E, assim, para quem caminha, né? Para quem está dentro dessa jornada do autoconhecimento, eu falo que assim, a gente adquire informações e vai testar. O autoconhecimento é sobre experiência, né? É sobre sentir. A constelação sistêmica, quando chegou, eu não entendi nada, né? Também vieram me falar o que era a constelação, eu não estou entendendo ainda. Mas o momento que você está dentro da experiência, você consegue sentir um campo. Até quem tem, eu acho que uma sensibilidade, né? Não é para médium, não é nada disso. Para quem tem uma mínima sensibilidade, você já consegue sentir ali um ambiente diferente, né, Rô? Mas para quem nunca ouviu falar, né, vamos colocar assim, ou até para quem já participou dessas experiências, por exemplo, eu participei, mas se você me falar o campo, o sistema, eu sinto, mas eu não sei o que é esse sentir. Da onde veio a constelação, de onde a constelação nasceu, qual que é a intenção dessa ferramenta de autoconhecimento e também para a transição planetária? Quem nos trouxe esse conhecimento da forma como ele se expandiu tanto, né, foi o alemão filósofo Bert Hellinger. Começou através de Bert, né, Bert alemão, mas ele esteve um tempo morando na África do Sul, onde ele trabalhava com a civilização Zulu. Ele era sacerdote, e aí ele foi para trabalhar na ordem religiosa lá na África do Sul. E lá ele ia trabalhando com os Zulus e percebendo vários rituais que eles tinham, como que eles se comunicavam, como que eles tratavam os ancestrais. Ele foi percebendo algumas coisas e, como todo grande visionário, ele foi se interessando cada vez mais pela psique humana, né? Trabalhando com aqueles jovens, ele dava aula para esses meninos, né? Que iam se tornar padres também. E aí, num determinado momento, ele começa a ter ideias que vão indo além da ordem religiosa, do catolicismo, até que acontecem várias coisas na história dele e ele resolve voltar para a Alemanha. Ele se desliga da ordem religiosa, né? E aí ele se desliga e volta para a Alemanha e vai estudar e mergulhar em várias outras escolas terapêuticas, né? Como, por exemplo, a psicanálise junguiana, a terapia do grito primal, o próprio psicodrama. Ele vai mergulhando nessas histórias, nessas terapias, ele mesmo passando por processos, até que ele começa a perceber e vai trabalhar com as esculturas familiares, Virginia Satir, acompanhar o trabalho dela. E aí ele vai tendo essas percepções, né, por meio de experiências, como você mesma disse, até que ele chega no grande presente que o Bert Hellinger nos deixou, que são as ordens do amor.
ou leis sistêmicas. Acho que esse foi a grande cereja do bolo que ele percebeu, que são leis que regem a vida, que regem as relações humanas. Quando ele percebe isso, ele começa a trabalhar, eu já vou explicar para vocês, são as ordens do amor, mas essa foi a grande percepção que diferenciou o trabalho dele, e que assim seguiu todos esses anos trabalhando com grupos por muitos países. Ele ainda ele já partiu, ele ainda continua no planeta aqui fazendo esse trabalho? Olha, de uma certa forma ele continua, porque somos todos seguidores, né? Mas o Bert já fez a sua passagem. Já fez a passagem. Sim. Aí que você comentou dele, eu falei, gente, já a personalidade ainda tá aqui. Acho que faz o quê? Uns 2 anos? 2019. Nossa, já? 2019. 4 anos. Isso. Então, é recente essa abertura do campo da constelação, né? Sim. Bem recente. Mas o Bert escreveu livros em diversos idiomas, tem muitos livros dele que foram traduzidos, né? Vários livros traduzidos em português. Então, ele deixou um legado riquíssimo do seu trabalho, né? O último livro dele, que é a autobiografia dele, é um livro lindíssimo, onde ele conta toda a sua trajetória, desde a infância, tudo que ele passou na vida familiar dele, para a gente poder entender um pouco, né? Ele era filho do meio, então ele conta essa história. Os pais precisaram se mudar da cidade que eles moravam, levaram o irmão e a irmã caçula. E ficou ele, o filho do meio, ficou morando com os avós. Então, ele já teve esse primeiro conflito de separação dos pais, ficou ali morando, ele conta toda a história. De quando ele vai estudar no colégio interno, de tudo que ele participou, de tudo que aconteceu na vida dele. Depois, enquanto jovem, depois foi perseguido também na época das questões nazistas. Então, toda essa trajetória do Bert é trazida nesse livro até o momento em que ele chega aí nas Ordens do Amor. E começa a trabalhar com as constelações e expandir esse trabalho cada vez mais. Legal. Para você que ficou interessado em conhecer um pouquinho mais a história, a gente não vai aprofundar na história do Bert, né? Para a gente ter aqui a mobilidade e trazer um pouco mais sobre o tema, que é um tema tão amplo e tão profundo, né? Que dá pra gente explorar bastante essa área do autoconhecimento. A gente vai deixar o link aqui nesse vídeo embaixo para você ter esse acesso direto e poder ver esta biografia também. Mas em relação a quanto tempo a constelação tá? A Cia, ela tá mais quietinha, acho que você conhece mais de constelação. Eu já participei, assim, eu participo de constelação. Foi uma das primeiras ferramentas também, tava logo ali no começo, já constelei algumas vezes. Mas eu realmente não tenho esse conhecimento profundo sobre a medicina. Pode ser chamada assim, né? Uma medicina da alma. Sem dúvida, sem dúvida. É essa ferramenta. Ela está há quanto tempo, mais ou menos, assim, que ele trouxe, que isso se expandiu? Não se expandiu, porque se expandiu é mais recente, mas esse contato, assim, é algo do século XX já, é algo bem mais atualizado, né? Sim, eu não vou precisar agora datas, mas eu diria em média uns 40 anos, mais ou menos. Entendi. Eu estou nesse caminho tem 18 anos, desde quando eu conheci. E também, como eu falei para vocês, mergulhei nisso, não parei nunca mais. Mas é mais ou menos esse tempo. É aquilo que você falou, né? Hoje a gente está na era de aquário, a era da informação, aquilo que faz bem pra gente, que toca a nossa alma, né? Que traz transformação, a gente multiplica. Somos multiplicadores, né? Exato. Essa, eu acho que é a principal função, né? Da gente poder expandir, criar aquela massa crítica do encontro que nós conversamos com a Cris, né? Tá aqui nos episódios. Foi o segundo episódio lançado. Sim. E falar sobre alcançar essa massa crítica para trazer uma transformação coletiva, né? Então, necessário, o bem, né? Necessário, né? O que eu percebo da constelação, eu conheci a constelação familiar em 2007 também, né? Experienciando algo que eu precisava resolver, questões familiares. E ali eu percebi que, assim, o quanto nós estamos desatentos a essas ordens, né, do amor. Eu digo assim, a constelação faz com que você enxergue o seu lugar dentro do seu papel, né? Então, hoje em dia, o que eu percebo em comportamentos familiares é que o filho
representa o pai no filho e assim por diante. É um vulco-vulco que é uma bagunça. É um emaranhado, né? É um emaranhado que, assim, você perde a sua identidade, você não sabe onde começa a representação daquela pessoa que vai te direcionar para te dar bases, e a constelação, ela coloca cada macaco no seu galho. Não é isso? Exatamente. Então, quando eu conheci a constelação, eu estava percebendo já uma repetição de padrão na linhagem masculina da minha família. E aquilo começou a me incomodar demais, porque, assim, me atingia profundamente. Não atingia as mulheres, mas atingiam os homens e meu irmão. E eu, como recém-casada, eu falava assim, não, mas espera aí, eu não quero isso para o meu filho. E aí, na dinâmica que foi feita lá em 2007, hoje, né, graças a esse movimento de colocar cada macaco no seu galho, cada filho representando o seu papel, eu percebi o quanto a minha família, todos os homens da minha família foram libertos dessa repetição de padrão, que era uma coisa horrorosa, né? Então, ali eu já falei, meu Deus, isso daqui precisa ser, né, cada vez mais divulgado, cada vez mais acessível a muitas pessoas, porque é realmente você conseguir enxergar e interiorizar essas ordens. Quem que veio primeiro? Né? O porquê que eu estou carregando essas dores? Da onde vêm essas dores? Aí isso que eu gostaria que você também explicasse. Porque muitas vezes a gente carrega dores e padrões que não são nossos. E a gente se sente injustiçado, desmerecido, desvalorizado, excluído. E a constelação não. A constelação, ela consegue detectar, não é isso? Aonde que isso começou? Você pode explicar um pouquinho? Claro, claro. Bom, a gente tem as nossas origens, né, Simone? Como você falou, o padrão do masculino. Então, a gente vem de 2 sistemas familiares. Então, dentro de nós já temos 50% da família paterna, 50% da família materna. Em relação a características físicas, né? As crenças, os valores, a cultura que estamos inseridos, a época que estamos inseridos, os padrões de masculino e feminino que vem da família da minha mãe, dos homens da família da minha mãe, das mulheres da família da minha mãe, e os padrões de masculino e feminino dos homens da família do meu pai, das mulheres da família do meu pai. E nós temos uma herança transgeracional, tudo que aconteceu antes de nós. Então, o nosso sistema de origem. O que é o nosso sistema de origem? Quem veio antes de nós? Pai, mãe, nossos avós, bisavós, tataravós, tetravós, toda essa ancestralidade que começa muito longe. A gente não tem uma dimensão até qual geração pode estar causando algum tipo de enredamento nos descendentes. E o nosso sistema atual que vem a partir de nós, o que nós criamos, os nossos relacionamentos afetivos e depois os seus descendentes, filhos nascidos, filhos não nascidos, né? Tudo que vai agregando a partir de nós. Então, dessas pessoas que vieram antes de nós, fatos, né? Como, por exemplo, os próprios nascimentos que tiveram na família, os filhos não nascidos, as histórias secretas, segredos de família, por exemplo. Então, uma questão de paternidade, né? Um segredo como esse, por exemplo, mulheres que tiveram relacionamentos com outros homens durante o casamento ou não tiveram uma paternidade desconhecida ou seguiram com seus maridos, né? Mas um dos filhos tem uma paternidade de uma outra pessoa. Ou também homens que tiveram filhos fora do casamento e que têm outros filhos que desconhece. Ou até mesmo homens que se relacionaram com mulheres que engravidaram e essas mulheres decidiram abortar essa criança e nem comunicaram esse rapaz que ele evidentemente poderia ter um filho. Ou seja, ele não foi nem comunicado que essa pessoa engravidou. Então, fatos como esse, as grandes questões da humanidade, as guerras, a escravidão, o próprio nazismo, as tragédias que acontecem, né? Pessoas que precisam emigrar de seus países, mudar de países por conta da guerra, por conta da fome, por necessidade, ou porque vem fugido, ou porque abandonou uma família e foi embora, ou porque se tem uma situação vexatória na família, essa pessoa precisa mudar
de lugar ou de país. Então, todas essas histórias que aconteceram na nossa família, de alguma forma, elas estão estampadas em nós. Está estampado na nossa alma. E muitas vezes reflete no dia a dia, né? Sim, sim. Reflete sem Ela, dúvida ela nenhuma. faz parte da formação do nosso ser, aquela questão da gente conhecer. Aquele medo São desconhecido, códigos. aquele medo da escassez, né? Absolutamente. Eu percebo que os imigrantes, né? Eles têm muito essa coisa de, não, vamos poupar, mas por quê? Porque nos descendentes, né? Eles têm guardado essa memória da guerra, onde eles precisavam guardar para que o alimento que era escasso pudesse suprir por alguns dias a família. Não é isso? Exatamente. Muito conectado à questão da sobrevivência, Da sobrevivência. né? Isso, Você as não vive dores. a abundância. É isso mesmo. As dores que aconteceram no sistema, de alguma forma, elas estão em nós. E isso pode refletir num sintoma, como você disse, num sintoma físico, inclusive numa doença física, né? Numa doença degenerativa, por exemplo, hereditária, numa depressão, por exemplo, nos transtornos aí de ansiedade, ou podem sintomatizar através das crenças, como você falou, a crença da escassez, ou a crença de que nós temos que trabalhar muito para poder ser próspero e ter um esforço quase subhumano no trabalho. Ou, por exemplo, que as mulheres têm que bancar tudo sozinha e que os homens são os fracos. Ou, por exemplo, que não, são os homens que mandam. Ou o contrário, Ou né? Que as tem que mulheres ser- têm que ser submissas. Isso. Ou seja, você está sempre sendo regido ali por um padrão que te conduz a ter uma certa ideia sobre determinado, sobre algo, né? A gente até estava conversando dentro do encontro, né, que a gente fez com a Cris. Se você não assistiu o episódio, assista, que tá incrível. Falando sobre a gente observar as nossas emoções e entender qual é o padrão que dispara aquela emoção. E aí é onde a gente chega aí nesse olhar, nessa consciência. É esse padrão. Mas da onde vem esse padrão? Aí, olha a gente indo mais fundo, né? Então, assim, antes eu olhava a consequência... Eu tô descendo. Cada vez que a gente mergulha nessa jornada, assim... A gente tava ali antes, a gente olhava a consequência, né? Era o resultado. Agora a gente começa a olhar as emoções. Agora a gente faz as pazes com as emoções e vamos entender qual é o padrão que tá fazendo com que essa emoção, ela venha à tona. E aqui, com a Rô, a gente vai entender de onde esse padrão tá sendo gerado. É cavucando, é profundo esse mergulho, né, na alma. E quando você diz que está em nós, está no corpo. No nosso corpo, ele traz como se fosse um DNA. No corpo físico, exatamente. No DNA emocional, no corpo físico, nas nossas crenças, a gente pertence a esse campo. É esse campo familiar que traz essas informações. Então, histórias... E é difícil, às vezes, saber de onde vem... Justamente porque tem histórias que são veladas, violências que são veladas dentro do sistema, né? Histórias tantas, histórias tantas que eu já vi, como por exemplo, de uma pessoa que tinha questões de relacionamento difícil, sentia uma dor, uma saudade que não sabia de onde. Por meio da constelação foi descobrir, né, os pais imigrantes, o pai imigrante, foi descobrir que o pai, quando veio para o Brasil, ele se apaixonou, ele veio para o Brasil fazer um trabalho, se apaixonou pela mãe dela e abandonou uma família na Espanha. Então, ele já tinha esposa e 2 filhas e veio embora. E ela, sim, aqui no Brasil, teve o seu pai espanhol, seus outros irmãos, uma nova família e sentia essa dor. E isso era um segredo, né? Por meio da constelação que ela foi perceber que tinha essas coisas, foi atrás da história e foi descobrir que o pai deixou uma família na Espanha. E aí ela foi até a Espanha conhecer as irmãs que já eram idosas. Uau, que lindo. Então, histórias como essa, por exemplo, existe uma saudade, existe uma dor, e que você vai, às vezes, num processo terapêutico, buscar tratar aquilo, e você vai melhorando, é claro, porque cada passo de consciência, né, a consciência que vai trazendo o equilíbrio emocional para nós. Porque até então você está flutuando na dor e você não sabe de onde que vem, você só vai reagindo, né? Ou agressivamente com algumas coisas, ou deprimindo, ou se contendo, enfim, com seus comportamentos.
mas aquela dor vem e você não identifica. Quando vem uma informação, um tipo de informação como essa, traz a consciência... Você consegue desconstruir um padrão de comportamento. Exatamente. Eu agora sei o que me faltava. Eu agora encontrei essa primeira família. Eu agora sei quem são as minhas irmãs. E aí, a hora que eu tenho tudo isso dentro de mim, eu construo uma nova... A nossa personalidade, ela é mutável, né? O nosso temperamento, personalidade, as nossas escolhas, as nossas crenças. Então, conforme essas informações ocultas no campo vão chegando até nós... automaticamente a gente vai mudando. A gente vai ganhando lucidez. Exatamente. Para quem somos, expandindo essa percepção. De onde viemos. De onde viemos. Né? De onde viemos. E tá nessa raiz ancestral que, então, tem duas conexões, né? O micro do indivíduo. Então, tem aquela árvore genealógica e que passou já por muitos tempos, muitas realidades, muitas consciências. E a gente tem também um campo planetário, que é esse coletivo que você está falando. Que aí existe trabalho para fazer uma cura coletiva, um trabalho que seja... né? Ok, o indivíduo, eu vou lá, eu constelo, eu vou tirando aqueles entraves. E o que é coletivo? Eu faço... É feito algo... Essa parte eu não conheço. Assim, é feito em forma coletiva? Com um objetivo coletivo? Como é que funciona esse trabalho coletivo? Bom, a gente já sabe, né? Acredito que todo mundo que está aqui acompanhando o podcast pensa nesse sentido que somos todos um. Então, na verdade, a partir do momento que uma pessoa muda, né, a sua consciência, ao entorno dela as coisas vão se modificando, né? Então... a cada ser humano que vai tomando mais consciência de si, que vai se desenredando, se desemaranhando dessas histórias, né? Porque, como eu disse, a gente acaba sendo fiel por fidelidade, por amor cego à nossa família, é que a gente se liga nessas histórias, que isso tem a ver com as ordens do amor. Mas a gente fica todo contido, né? Ou limitado e não consegue enxergar as coisas... com uma maior expansão. Sim. A partir do momento que a mente vai se expandindo, você vai tomando consciência de outras coisas, você vai transformando as coisas ao seu redor. Então, existem, sim, movimentos de constelação, se eu entendi a tua pergunta, no sentido de trabalhar coletividade. Isso. Né? Tipo, temas coletivos, né? Então, podemos trabalhar, podemos fazer uma constelação, por exemplo, para melhorar a economia do país, mais ou menos nesse sentido a pergunta, né? Isso. Existem, sim, alguns movimentos assim. Já vi constelações acerca de transformações políticas. Na época da pandemia do Covid-19, houveram, sim, alguns trabalhos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, com alguns consteladores, para a gente tentar entender um pouco isso, o movimento da vacina, o movimento do próprio vírus, como isso ia se movimentar, porque a gente vai experimentando nos campos, né? A constelação é um trabalho fenomenológico. O fenômeno nada mais é aquilo que se manifesta e a gente percebe com consciência. A partir do momento que aquilo ali se manifestou por meio de uma representação, tá? Para quem também nunca viu constelações, recomendo essa experiência. Recomendo fortemente essa experiência. Existem muitas formas, meninas, de se fazer constelação. Existem os movimentos que o Bert trabalha. O Bert só trabalhou com grupos. Então, ele fazia esses seminários no mundo todo com pessoas, sempre. De forma que o cliente que vai trazer uma questão a ser constelada, ele escolhe representantes da plateia. Então, a gente tem um grupo de pessoas. Então, olha, você vai representar o próprio cliente, aquela pessoa que está sentada ali vai representar a mãe, aquele ali vai representar o pai. E aí essas pessoas entram num círculo e elas vão sendo tomadas por esse movimento, por essa grande consciência, a partir da autorização do cliente que está ali e que quer olhar para algo que está te trazendo sofrimento. Então, essas pessoas vão se manifestando, essa é uma das formas. A gente pode trabalhar com bonecos, né? Eu, particularmente, trabalho com Playmobil. Eu gosto muito, sou apaixonada por Playmobil. Então, eu trabalho com os bonequinhos de Playmobil. Então, você vai representando. Você coloca uma figura ali também que representa o cliente, a mãe, a empresa, né? Tem constelações que são feitas na água, que são os bonequinhos que são flutuantes. Tem constelação que são feitas com cavalos. É um trabalho super lindo também, onde são os animais que são tomados pelo campo. É lindo o movimento.
E é interessante da gente perceber o movimento com os animais, porque você percebe que não há nenhum tipo de interferência, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar meio céticas. Ah, mas aquela pessoa que está representando ali a mãe, ela já escutou talvez a história do cliente ou não, e aí ela pode misturar os conteúdos dela, tal. Isso pode vir a acontecer? Pode, mas o facilitador, ele tem um filho ali para perceber se aquele movimento é legítimo ou não. Para quem participa, eu falo que é uma mudança na emoção, né? Falar de emoção, assim, às vezes você nunca viu a pessoa, você não conhece, e eu já tive dentro de um campo, na hora que você põe esse pezinho, assim, dentro do campo, fala, cara, não quero ficar perto daquela pessoa. O que tá acontecendo? Não consigo olhar. O que você tá sentindo? Não, assim, isso foi lá no começo da minha jornada, minha sensibilidade ainda zero, minha consciência, minha visão material muito, a minha lente da materialidade estava assim, muito em vigor, e foi para mim o primeiro campo que eu falei, gente... É incrível. Que isso. E falar em campo, em formas, a gente trouxe aqui para você ver agora como ficou o seu campo mórfico, a representação do seu campo mórfico. Que lindo. Né? Aqui eu já comentei um pouquinho sobre as mandalas que eu produzo, e aí sentindo a sua energia. Gente, olha que especial isso. Receber um material desse feito pelas tuas mãos, com a tua energia, com o teu conhecimento, Bruna. Então, super agradecer. Agora eu vou abrir. Já posso abrir? Pode abrir, vê se vocês a reação vai ser agora. Vocês vão saber um pouco para que serve. Eu vou continuar respondendo a pergunta. Mas vocês vão ter a ideia de como que a gente trabalha individualmente, né? Também é bacana, gente. Eu, das vezes que eu constelei com a Roberta já, né, algumas vezes, e foi com uma plataforma assim, e a coleção incrível de Playmobil da Roberta. Eu adoro, assim, gente. algo... Eu quase coleciono, né? Tá? Porque é uma paixão mesmo. Eu falo que é minha equipe de trabalho. Não, maravilhoso. Minha equipe de trabalho. Olha, dizem que a gente tem que rasgar o papel que é para dar sorte. Exato. Então vamos rasgar. Sim. Vamos rasgar. Vamos abrir. Opa, rasga mais. Rasga mais. Uau! Nas minhas cores, adoro. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Trabalho da Bruna super especial, né? Para vocês terem ideia, isso a gente chama de campo morfogenético, ou às vezes eu falo tabuleiro mesmo, uma plataforma, numa linguagem mais simples, né? Ai, que lindo. Aonde a gente pode colocar as figuras aqui, né? O trabalho da Bruna é um trabalho especial, porque essa mandala tem ela vai poder explicar melhor para vocês. Ela tem uma função, né? De expandir, acredito eu, de trazer, de buscar essas informações também, de fazer essa comunicação com esse campo mesmo que vai muito além da nossa mente racional. A gente quer entender, como a Bruna acabou de falar, você entra numa constelação, você é capturado. Então, você está ali consciente, você sabe, sou eu, Bruna, eu estou aqui num grupo com essas pessoas, nesse lugar, nessa cidade, mas eu estou olhando para essa pessoa, essa criatura aqui, isso está me incomodando demais. Sim. E até então não estava tudo bem. Conversei com ela no café. Exato! Não, e é legal, porque como as emoções, elas ficam muito afloradas dentro desse campo, até pra gente se reconhecer quando a gente está sentindo determinadas emoções. Então, assim, é uma escola de emoções. Ali dentro desse campo você está vivendo, você mergulha no mundo das emoções, né? E mesmo para quem não tem sensibilidade nenhuma, que era no meu caso, veio como... É assim, né? Como se fosse aqui o campo. Quando a gente entra nesse círculo, o negócio transforma. Fecha, assim, e ali vira... É como se estivesse vivendo um filme, assim. É outra realidade. A palavra que a gente usa é essa mesmo. Você é capturado para aquilo. Né? É interessante porque quando eu comecei, como eu falei para vocês, foram 5 anos de assistente ali, né, da minha professora, e aí eu demorei 3 anos para ter coragem de iniciar o treinamento, porque eu achava que tinha que ser uma coisa super surreal, que tinha que ser uma pessoa super, né, que eu não estava com essa conexão, que eu não tinha essa sensibilidade. E, na verdade, qualquer pessoa pode representar. Independente da pessoa, sei lá, ter uma mediunidade ou ter ser uma pessoa mais sensível ao campo ou ser uma pessoa extremamente racional.
Que era o meu caso. ou cética, ou que não acredita em nada, ou uma criança, né? Eu trabalhei muito tempo com pessoas com deficiência, né? Já tive uma paciente que eu acompanhava que tinha Alzheimer, e a cuidadora dela levou ela no workshop, e ela entrou no campo, eu pus ela para participar, já coloquei pessoa com deficiência intelectual também, que trabalhavam comigo para participar. Então, independe da pessoa entender exatamente o que está acontecendo, ou dela ter uma sensibilidade maior ou não. Não precisa. Tem pessoas que são mais expressivas, etc e tal. É o que você estava comentando dos cavalos, né? Isso. Incrível. Impressionante. Os cavalos, eles se caminham, aí eles abaixam a cabeça, aí eles deitam, eles fazem o movimento. É uma coisa lindíssima, né? De Quero se assistir. observar. Mas muito essa forte. experiência eu nunca vi. Você muito já forte. conheceu, Já. Com os cavalos? Com os cavalos. É incrível, maravilhoso. Então, percebam como isso não precisa de uma mente que pensa. Tá. Isso não é necessário. Segue a energia do campo, não é isso? Isso. Você, quando participei, eu nunca fui de sentir. Nunca. Né? Eu sou terapeuta, tudo. Eu tenho uma intuição e eu sei que essa intuição, ela tá ali naquele campo, com aquela conectada àquela egrégora do meu trabalho. Mas a última vez que nós trabalhamos, que eu entrei no campo, e aí eu falei assim, nossa, que bacana, porque você começa a ter uma nova consciência do seu corpo. Então eu não. Eu lembro. Eu lembro que, assim, era uma história, um histórico familiar, sempre óbvio, mas eu sentia dor no peito, eu tinha vontade de sentar. E aí, no final, o porquê da dor do peito, o porquê de sentar, né? Porque a pessoa tinha todo esse movimento que ela morreu. E eu falei, nossa! E aí veio o clique e falei assim, cara, então é isso, é você perceber a sensação no seu corpo. É incrível isso. Então, por isso que eu super aconselho para todo mundo. A Roberta é uma que todas as minhas clientes eu estou indicando. Você sabe, né? Verdade. Eu falo, fala que fui eu que indiquei. Por quê? Porque resolve tudo isso e a pessoa começa a se perceber nesse campo. A entender qual é a pecinha dela do quebra-cabeça. A pecinha dela, a responsabilidade dela dentro daquele núcleo, né? Então, tanto com os bonecos, que quando eu trabalho as minhas questões eu prefiro fazer no boneco, e quanto com as pessoas, com os representantes, é incrível, maravilhoso. E voltando até a pergunta que você falou dos movimentos coletivos, né, Bruna? O que o facilitador, né, em constelações ou o constelador faz, né? Nós somos apenas uma ferramenta para trazer à luz o que está oculto. Então, existe um dos livros do Bert também maravilhoso, que super Fala aí pra gente que depois eu procuro, eu coloco, depois eu deixo o link para facilitar para todo mundo. São as ordens da ajuda, né? As ordens da ajuda. Que ele fala sobre a postura do terapeuta sistêmico, né? Sobre a postura que a gente tem que ter de estar de acordo com o sofrimento do outro, de não intenção. Porque sempre que a gente vai trabalhar com o cliente, mesmo que seja uma história bem sofrida, ou a pessoa tá numa situação de um problema de saúde grave, né? Histórias que nos mobilizam no primeiro momento. Então, a gente olha para aquilo e automaticamente a gente entra num outro lugar, né? De total não julgamento, de total não sensibilização com aquilo, porque somos apenas uma ferramenta. Então, num movimento coletivo, como, por exemplo, você disse, a serviço da humanidade, a serviço de um país ou de uma cidade, mas podemos constelar a cidade X para melhorar a economia? Você pode fazer um movimento para olhar aquela dinâmica, mas sem a intenção do salvador. Então, esse é um ponto importante quando a gente tem de movimentos coletivos. Já vi vários, já participei de alguns. É bem interessante, porque a gente se coloca, às vezes, essa constelação é oculta. Então, você não sabe se você está representando vítimas daquela história, se você está representando perpetradores. Então, a gente já participei de constelações onde tinham, sim, histórias do nazismo, tinha histórias da escravidão. Essa do nazismo é bem famosa, né? Eu ouvi falar, assim, sobre ela, que foi num grupo político, não? Teve em vários lugares, porque às vezes você vai entrar dentro de uma constelação onde tem uma pessoa que que os seus ancestrais participaram. Né? Tem as constelações que já foram feitas no movimento do Brasil, né? Teve até o ano passado, teve uma homenagem no Senado Federal, aqui,
sobre as constelações. As constelações hoje fazem parte das práticas integrativas do SUS, está no judiciário também, que isso também é uma das polêmicas atuais. Atuais. Então, houve uma homenagem grande no Senado e um movimento de constelação foi feito ali, acerca de Brasil, Portugal e tudo mais. Então, esses movimentos, eles trazem uma compreensão, eles trazem para as pessoas que estão ali participando, trazem uma serenidade, um conforto maior naquele lugar e uma compreensão acerca do coletivo. Mas em nenhum momento tem a intenção de salvar aquele país, ou de salvar aquela economia, ou de salvar as pessoas da pandemia. Você simplesmente observa uma dinâmica. Você observa essa dinâmica. Para que você traga essa lucidez para aquele tema. E aí, com a lucidez, aí esse movimento individual ou coletivo que vai... Porque tem muito a ver também com o livre-arbítrio, né, de cada pessoa. E com o destino também. Sim. Porque, às vezes, a gente não quer, às vezes, respeitar o destino. Um destino, por exemplo, chega uma pessoa para você que está numa doença terminal, por exemplo, né? E vem para constelar. Às vezes, o movimento da constelação vai mostrar exatamente aquilo, que é o movimento que a pessoa tá para fazer essa passagem mesmo. Sim. E quem é o facilitador para tentar intervir nisso, ou mudar isso, ou atender a expectativa dos familiares, por exemplo, que trouxeram essa pessoa para constelar, ou da própria pessoa para constelar. Então, a gente só evidencia uma dinâmica. Então, a gente tem que ter sempre essa postura de se afastar daquilo que acontece e o dizer sim ao tempo todo ao que o campo manifesta, né? Isso é a seriedade do trabalho sistêmico. E não como se você fosse uma pessoa que pode ali manipular resultados. Destino, então vem né? isso. Então vem um casal para constelar que está ali meio... Ficamos juntos, nos separamos, né? Ou então, olha, a gente veio constelar para decidir se a gente se casa ou se a gente se separa. Não é o facilitador que vai dizer qual é o caminho. Ele pode apenas revelar uma dinâmica. Sim. Né? De Do que, de porquê repente... dessa insegurança. Isso. De Né? que, de repente, esse marido está um pouco indisponível ainda porque está preso em questões da família de origem, ou porque ainda tem um relacionamento anterior dessa mulher ou desse homem, ou, enfim, dessas pessoas, que está ainda amarrado, que está mal resolvido, né? Uma finalização de relacionamento que trouxe uma indisponibilidade e aquela pessoa quer viver aquele casamento, mas ela ainda está presa em questões. Então, você simplesmente revela aquela dinâmica e o casal vai saber o que fazer. Tem a livre escolha. Né? Mas você, dentro do campo da constelação, tem algumas frases, né, que se é falada. Essas frases, elas são para chegar nessa raiz... porque eu achava que com essas frases que a gente usa, né, que são, inclusive, até dirigente que chama o constelador, que tá... Facilitador. Ou constelador. Isso. Terapeuta sistêmico. Isso. Que quando tá ali, né, naquele campo, ele fala e a gente vai repetindo, né? Essa foi a experiência que eu tive. Essas frases de efeito, elas são, nesse caso, para qual resultado dentro do campo? A gente chama de frases de solução, né? É justamente a intervenção que o terapeuta sistêmico vai trazer. Então, essa é a intervenção terapêutica, né? Então, quando vem uma frase, às vezes é uma frase muito simples, como eu sou sua mãe e você é minha filha. Isso é uma frase muito óbvia, a pessoa sabe que ela é a mãe, ela é a filha. Mas isso é dito dentro de um campo de informação, e quando essa frase vem, é como se ela atua ali colocando essas pessoas nos seus lugares. Porque embora seja às vezes, óbvio, né? seja óbvio que essa pessoa é a mãe e essa é a filha, a alma dela, o campo dela, a energia, o corpo dela precisa ouvir para ela entender qual é o papel que ela tem. Porque parece óbvio, mas também é mais normal do que a gente imagina esses papéis sendo invertidos. O tempo filho todo. cuidando da mãe, Isso. a mãe se deixando, né, ser filha. E o que Ou que até acontece querendo ser filha. Exato. Existem inversões. E o que acontece quando você faz essa inversão, assim, na vida prática, né? Por exemplo, sei lá, eu assumo esse lugar que não é meu, né? Eu acabo cuidar cuidando da de minha mãe. minha mãe, da minha mãe. Isso, depois de um tempo, começa a ter uma, né? Você começa a fazer essa inversão, Mas às vezes desde ficando mais cedo. dependente. Né? Às vezes desde cedo, né? Você já assume essa responsabilidade e tal. Então. Isso traz... qual a consequência na vida prática, vamos colocar, de uma pessoa que está fora do seu lugar da Perfeito. constelação? Eu vou trazer, então, para vocês uma das ordens do amor, que é justamente a hierarquia.
Então, tem uma analogia que o Bert fazia, que eu gosto muito, né? Posso até usar esse copo de água aqui. Ele fala assim, que o copo representa a ordem e a água que está dentro representa o amor. Então, por mais que essa água seja filtrada, seja de boa procedência, seja cristalina, se não tiver o copo, que é a ordem, eu não consigo absorver esse amor. Porque se o copo não está aqui, essa água vai se esparramar. Vai se esparramar, ela vai evaporar. Eu não vou conseguir beber dessa água, porque eu não tenho o copo que está organizando essa água. Então, ele sempre dizia assim, primeiro vem a ordem e depois vem o amor. Então, o amor, ele pode ser maravilhoso. Eu posso amar profundamente os meus filhos, se eu não respeito uma hierarquia no sentido assim, de incluir que o pai e a família do pai deles vieram antes. Eu posso ter problemas para desenvolver esse amor aos meus filhos. Eu posso amar profundamente os meus pais. Mas se eu não respeitar a hierarquia de que eles são os grandes e eu venho depois, esse amor fica distorcido. Eu posso ter um amor profundo dentro do meu casamento. Mas se eu não respeito, se eu não entendo, se eu não absorvo dentro de mim que eu sou a segunda esposa do meu marido, por exemplo, eu posso trazer problemas nesse amor. Porque existe uma hierarquia que vem antes, que organiza cada lugar. É como se você vai colocar uma camisa e você coloca... Sabe quando você coloca o botão na casa errada? A camisa fica disforme. É exatamente isso que acontece quando a gente está fora do nosso lugar. Então, toda vez que a gente está fora do nosso lugar, qual é a consequência? Sofrimento, fracasso, às vezes, na vida profissional, fracasso nos relacionamentos, né? Porque a hierarquia está a serviço do sistema. O sistema está a serviço da perpetuação da espécie. É isso. Por isso que o Bert dizia que são as leis básicas da vida que organizam os relacionamentos. Então, quando a gente olha para a perpetuação da espécie, a evolução da espécie, a gente entende o quê? Por exemplo, se os seus pais, ou a sua mãe ou seu pai, têm um problema de depressão, por exemplo, e aí você, filha, por fidelidade, por amor, você opta por ficar ao lado da sua mãe. Porque você fala, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, ela vai deprimir mais. Ela pode desejar a morte, ela não vai conseguir se alimentar bem, ela não vai tomar banho bem, então eu preciso ficar ao lado dela. Quando você faz essa escolha de cuidar definitivamente da sua mãe, você coloca em risco a perpetuação da espécie. Por quê? Porque se você está ocupada cuidando da sua mãe, você não tem disponibilidade para um relacionamento afetivo que poderia gerar descendentes, por exemplo, onde você poderia ter seus filhos, onde você poderia ter a sua vida profissional fluindo, abrir uma empresa, empregar várias famílias, que também está a serviço da continuação da espécie, né? Quando você é empresário, você está empregando várias famílias, você está levando a vida adiante. Sim. Quando você inverte, você está segurando a tua vida que está ali pulsando. Então, via de regra, a sua mãe já se casou, já teve os seus filhos, já teve a vida profissional dela, por exemplo. Então, se ela quer se entregar ao movimento de se fechar na vida ou até de morrer, de uma certa forma é certo que seja assim. E isso é muito dolorido, porque nós não queremos que os nossos pais morram, que os nossos pais adoeçam. Mas quando a gente vai entendendo as ordens e a gente respeita essa escolha deles, ainda que isso seja muito dolorido para nós, a nossa vida tende a fluir mais. E muitas vezes acontece algo inesperado. Às vezes esse ancestral, essa mãe ou esse pai, começa a ficar melhor. Justamente porque é respeitado no seu lugar de mais velho. E começa a encontrar outras alternativas na vida que não ficar nessa relação simbiótica. Porque às vezes já é uma relação doentia, como a Simone falou. Às vezes desde pequeno, uma criança já entra numa família com aquele lugar de segurar os pais. Exato. De salvar a mãe, de segurar os pais, de segurar um casamento. Aquela criança, cada um de nós, quando a gente nasce numa família, cada um tem um papel. Seja uma pessoa que vai viver até os seus 90 e poucos anos de idade, como foi o Bert, seja uma criança que gerou ali na barriga e aí com 2 meses de gestação houve essa perda gestacional. É uma criança não nascida. Essa criança não nascida, ela tem um papel nesse sistema familiar. Não é ao acaso que essa criança durou ali, entre aspas, 2 meses, porque o campo ele é atemporal. Então, independe. Às vezes a gente acha na nossa mente racional que uma pessoa que viveu, que foi longeva, teve um privilégio sobre uma criança que morreu cedo, sobre uma pessoa que morreu cedo.
Mas esse tempo, ele não existe nesse campo espiritual. Né? É a função de cada membro da família. Então, quando a gente vai entendendo os destinos, as escolhas daqueles que vieram antes, e a gente vai respeitando essa hierarquia, então o que que a hierarquia diz? O que que a ordem diz? Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Os pais vieram antes, os filhos vieram depois. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais cuidam, os filhos são cuidados. A gente não deve inverter essa ordem de forma que a gente se intrometa no casamento dos nossos pais. Ah, vocês deviam se separar. Ou então tomar partido. Olha, meu pai traiu a minha mãe, então, mãe, você não deveria ficar com ele. Ou então, a minha mãe foi embora, né, e eu escolho ficar com meu pai. A minha mãe faz o meu pai de bobo, por exemplo. Né? A gente tem que saber se separar. Eu sempre comento, falo, a gente conhece o nosso pai e a nossa mãe. A gente não conhece o marido da nossa mãe nem a esposa do nosso pai. E é bom que não conheça. Perfeito. Porque isso não cabe a nós. A gente tem que permanecer no lugar de filhos. E aí, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas e quando os pais estão debilitados, com uma certa... demenciando, ou com Alzheimer, ou outros tipos de comprometimento? Que precisa desse cuidado. Isso, que precisa. Então, como devemos fazer? Como podemos fazer de forma que isso não viole a hierarquia? Fazer isso de uma maneira respeitosa, né? Da maneira que eles gostariam de ser tratados. Então, às vezes, você quer trazer o pai ou a mãe para morar com você. Se esse pai ou essa mãe está de acordo e quer vir, você pode trazer e você ter ali na sua casa um esquema ali que você consiga seguir sua vida profissional, seu casamento, de forma que não esteja interferindo. Agora, se esse pai ou essa mãe não quer vir morar com você, quer permanecer na sua casa, que permaneça na sua casa. Então, às vezes, isso se dificulta, porque você precisa ter um staff, você precisa contratar algum profissional que vai ficar ali, ou você precisa tomar decisões, se você vai colocar numa instituição de longa permanência, uma internação. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira respeitosa, de forma que eu faça por eles o que eles gostariam que fizesse, não o que é mais confortável, mais barato, ou que me dê menos culpa. Porque às vezes me dá menos culpa trazer meu pai ou minha mãe, que é viúvo, por exemplo, para morar comigo, ou morar na minha cidade. Mas eles não querem vir. Eu vivo falando para os meus pais, poxa, vocês moram em Atibaia, ia ser tão mais fácil. Ia tomar café da tarde na casa de vocês, mas eles não querem sair da cidade deles, né? Então, eu preciso respeitar essa vontade deles. Isso é respeitar a hierarquia, entende? E a hierarquia ela vai atuar em todas as relações, seja numa empresa onde tem um organograma, o proprietário da empresa, os diretores da empresa, e qual é o lugar que eu me encaixo. Eu estou num cargo de chefia ou não? Como eu devo me portar diante dessa hierarquia, diante dos meus chefes, por exemplo, né? Qual é o meu lugar aqui? Nos casamentos, como eu disse, se eu me caso com alguém que já foi casado, eu sou a segunda esposa. Se o meu marido tem filhos do primeiro casamento, depois dos enteados eu estou chegando. Eu não tenho como disputar esse lugar. Querer ser mais importante do que os filhos do primeiro casamento. Ou então querer ser uma mãe melhor do que a mãe dos meus enteados. Esse tipo de dinâmica é muito comum. Ou ser um pai melhor do que o pai dos enteados, né, dos filhos daquela mulher que o rapaz casou. Né? E às vezes essa pessoa que chega nova, às vezes até é uma pessoa mais disponível. Porque, por exemplo, o casal estava junto, o pai abandonou, foi embora. A mulher ficou ali, a mãe cuidando. Aí se casou com outro homem, o homem ficou padrasto dessas crianças. E ele tem uma disponibilidade, né? Ele ocupa esse lugar. Mas ele não é o pai. Então, é importante que esses papéis sejam claros. Ainda que essas crianças chamem ele de pai e tenham essa relação ali construída, tá tudo certo e saudável. Mas desde que o pai, que deu a vida, o biológico, não seja excluído, que ele tenha o lugar dele. Que esses papéis sejam muito claros. Porque à medida que a gente viola esse pertencimento, isso já tem a ver com uma outra ordem, que é o pertencimento também, vai gerando conflitos, vai gerando sofrimento, vai gerando dores, vai gerando dificuldade de prosperar, dificuldade de se relacionar, vai gerando sintomas físicos, doenças. Então, violar as ordens é uma equação. Violou as ordens igual sofrimento. Você entra num campo desarmônico. Exato, é isso. Exatamente. E aí, quais seriam essas ordens do amor? Então, vamos lá. Falei já sobre a hierarquia, que é a ordem de chegada. Vou falar agora sobre o pertencimento. O que é o pertencimento? Bom,
O que o Bert observou? Que todas as pessoas têm direito de fazer parte desse campo familiar. E que o movimento de exclusão não funciona. E a gente tende a excluir as pessoas Exatamente. da nossa família, da nossa vida, o tempo inteiro. Primeiro porque não temos esse conhecimento. Agora, né, você vê, eu estou há 18 anos nesse meio. Hoje é muito difícil alguém que nunca ouviu falar em constelação familiar. A pessoa pode nunca ter participado e ter crenças aí, ou às vezes até julgamentos, mas anos atrás as pessoas nem sabiam o que era, né? Então, com esse conhecimento maior, tá ficando um pouco mais fácil e até a informação que a gente tem hoje, como, por exemplo, Desmistifica, não é? Que traz, que é uma informação que está ali disponível nas redes. Então, a gente tem muita informação hoje disponível. Né? Uma vez, meu pai disse isso para mim. Ele falou, filha, hoje eu percebo o quanto de sofrimento que eu tive por achar que os meus pais iam morrer se eu não passasse todo dia à noite para dar boa noite para eles. E meu pai conta isso, que a minha avó tinha essa dinâmica com ele, né? Ele se casou, mas ele ainda tinha que ficar fazendo esse papel de filho. E o quanto que isso era difícil para ele, o quanto que ele ficava dividido entre a família de origem e a família atual que ele tinha, com as filhas nascendo e tudo mais. Então, ele fala, hoje esse conhecimento está disponível. Então, com um conhecimento disponível, a gente entende um pouco melhor essa questão da exclusão. Mesmo assim, continuamos excluindo muitas vezes. Então, quem são as pessoas que a gente exclui? Pessoas que a gente tem preconceito, que a gente tem qualquer tipo de rancor ou mágoa, né, ou raiva. Pessoas que a gente tem medo por algum fato acontecido. Pessoas que a gente tem medo que influencia as pessoas da nossa família, né? E que nos trouxeram sofrimento. Então, a gente está sempre excluindo pessoas do nosso sistema atual. Ex-marido, ex-namorada, ex-noivo, noiva, namorada, pessoas que a gente quer, não quero lembrar que eu tive uma relação com essa pessoa. A gente exclui. Isso primeiro do nosso sistema atual. Do nosso sistema de origem, que são os nossos ancestrais, quem são as pessoas que a gente exclui? Ora, as crianças não nascidas, muitas vezes, se é uma perda gestacional, isso às vezes traz uma dor para a mulher, ela não gosta muito de lembrar, ela não lida muito bem com aquele assunto, às vezes, né? Fora quando tem aborto espontâneo, né? Que a mulher muitas vezes nem tem esse conhecimento. Percebe. Isso, que pode ser uma perda gestacional que ela não tem consciência que aconteceu. Muitas mulheres falam, pessoal, olha, talvez eu tive um sangramento uma vez que eu não tenho certeza se foi uma gravidez. Ou os abortos induzidos mesmo, né? A mulher precisou, tomou aquela decisão, independente de qualquer tipo de julgamento, ou foi levada, ou induzida, ou pressionada a fazer isso, mas aquilo ficou na memória dela e a gente não costuma falar isso, porque não é um assunto leve para uma mulher. Falar sobre um aborto provocado, falar sobre uma perda gestacional. Então, as crianças não nascidas muitas vezes não têm um lugar na família, né? As pessoas que morreram cedo, que foram embora, os suicidas da família. O suicídio hoje ele também tem muita divulgação. Até a mídia agora modificou um pouco, né? Antigamente eles não falavam quando uma pessoa famosa tirava a própria vida, não se falava a causa-morte. Hoje fala e eles já colocam embaixo as informações do CVV. Normalmente mudou um pouco isso na mídia. E se fala muito, tem a campanha do Setembro Amarelo e tal, mas anos atrás não se falava. E é um luto muito difícil para a família. É um luto que envolve culpa, é um luto estranho, é uma coisa que dá um mal-estar. Então, existem histórias na família. Não se tem muita certeza. Parece que morreu dormindo, que tomou alguma coisa, mas ninguém sabe muito bem o que aconteceu. É um tipo de exclusão. Pessoas que foram violentas, pessoas envolvidas em crimes, os assassinos da nossa família. Ninguém se orgulha de falar que tem alguém que está preso, por exemplo, porque matou alguém. As pessoas que ligaram a crimes sexuais, pedofilia, abuso, estupradores, etc. e tal, também são pessoas que a gente também não gosta que os nossos filhos estejam perto. Eu tive um tio na família que abusou sexualmente, e aí eu quero poupar os meus descendentes de estar perto dessa pessoa, quero evitar de trazer essa pessoa para uma festa na minha casa, por exemplo. Né? E a gente faz isso para proteger, às vezes, os descendentes, né? Que mais? Pessoas com questões sexuais podem ser excluídas, né? Todos os tipos de sexualidade, preconceito, questões raciais, religiosas. Uma família que segue muito firme uma religião. Um filho decide seguir uma outra e às vezes ele é ridicularizado, é tirado de sarro.
as pessoas se afastam. Então, existem N motivos pelos quais... E tem também a questão sobre o abandono, né? Por exemplo, dentro o pai que abandona, ou Sim. enfim, que nem você comentou de ir embora e ficar com esse abandono também. Existe um outro lado ali que ele saiu desse pertencimento. Sim. Às vezes a pessoa fala, eu considero como meu pai o meu padrasto, meu pai foi embora. Ou meu pai é o meu avô. É uma exclusão. É uma exclusão consciente até. A pessoa exclui porque ela não quer sentir aquela dor. É uma exclusão totalmente consciente. Né? Então, nem toda exclusão é por preconceito, né? Ou por medo. Às vezes a exclusão é para evitar uma dor de abandono. Uma defesa. Exatamente, uma defesa. E o que o Bert observou à medida do tempo é que as constelações mostram isso de maneira implacável. E essa é uma das polêmicas das constelações. Por que nós somos julgados às vezes? Porque a gente entende que todos fazem parte, inclusive as pessoas que causaram muita dor. E muitas vezes dentro do movimento sistêmico, aonde percebe-se uma exclusão, qual é a consequência da exclusão? Se eu excluo alguém do sistema, como eu disse, o sistema não tem sentimento. O sistema olha para a perpetuação da espécie, para a evolução da espécie. Então, na nossa consciência individual, é essa consciência individual que julga. Que eu vou dizer, essa pessoa honesta merece pertencer. Esse aqui falou a verdade, esse é bonzinho. Esse aqui é ruim, tá fora. Esse daqui me tratou mal, não quero. É essa consciência nossa individual que julga. Além dessa consciência, existe uma consciência maior que a sistêmica que tudo inclui, que tudo faz parte. E essa consciência vai olhar para a perpetuação da espécie. Então, quando a gente olha num campo e uma pessoa está excluída, qual é o risco para os descendentes? Que uma repetição desse fato ruim aconteça. De que forma? Eu atraio para a minha vida uma pessoa que vai ter o mesmo perfil de personalidade do que o tio que abusou sexualmente, do que o pai agressor, porque é difícil ir dar lugar para um pai, né? Já vi constelações, uma vez, uma constelação de uma senhora que estava com sintomas de câncer de intestino e o pai havia falecido de câncer de intestino. E aí na constelação veio esse movimento da exclusão do pai. Quando vem a exclusão do pai, ela começa a repetir sintomas do pai. E aí eu me lembro que eu disse a ela, né? Eu falei, olha, você precisa dar lugar a esse pai, né? Ela falou, eu jamais vou fazer isso. Meu pai batia na minha mãe, espancava a minha mãe, batia na gente também na minha frente. Eu nunca vou me curvar diante do meu pai. Então é uma situação muito complicada, porque é uma dor ali, entra no julgamento, uma dor legítima daquela criança que sofreu tudo isso, mas é fato que faz parte do destino dela ter esse pai. Então, é importante se dar um lugar dentro da alma. Né? Às vezes, não tem mais possibilidade dessa relação se resgatar. Não se trata de perdoar. Não é perdão. É diferente. É um dar o lugar. Esse é o meu pai, é o único pai que eu pude ter, é o pai que me deu a vida, e eu agradeço a vida que veio através dele, com tudo que ela contém. Inclusive com todas essas dores do sistema. Quando eu dou um lugar para aquela pessoa dentro de mim, eu fico mais completa. Porque é fato que todas essas histórias de agressão desse pai, por exemplo, não vieram só dele. Vieram de um sistema familiar ao qual eu também faço parte. Então, se eu não dou lugar a essa agressividade dentro de mim, eu corro o risco de reproduzir isso em mim ou nas próximas gerações. Então, ou eu atraio para mim um marido agressor, e repito isso, ou eu vou atrair no meu trabalho, ou eu vou atrair situações na minha vida onde eu vou sofrer violência, ou eu vou ter um filho agressor, por exemplo. Isso vai se repetindo, é como se é um movimento, o sistema ele é um organismo vivo. Então, a partir do momento que tem uma exclusão, pumba, aparece uma outra pessoa no lugar. E a hora que eu vejo, eu já estou envolvida naquela história. É mais ou menos isso que acontece dentro da lei do pertencimento. E é louco porque nós fazemos de tudo para pertencer à nossa família. Né? Ou esse amor infantil e cego, por exemplo, uma família que passou muitas necessidades financeiras. Às vezes eu, descendente, já estou numa outra geração, em outro tempo, onde eu estou prosperando, mas existe uma fidelidade à escassez, por exemplo, como a Cito colocou, ou ao esforço. E aí parece que eu não me dou o direito de ter aquilo.
Por quê? Porque eu quero pertencer à minha família. São os compromissos de fidelidade, né? Exato. Então, se eu sou o único filho, se eu sou a única pessoa que pôde estudar, já vi muitas histórias, eu sou a única que pôde fazer faculdade na minha família. Sim. Né? Os meus irmãos sempre trabalharam muito para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje. Então, às vezes, essa pessoa sente uma culpa, um amor profundo pelos seus familiares e ela sabota o desenvolvimento pessoal. Alguém já ouviu falar em autossabotagem? Acho que não, né? Coisa assim que ninguém conhece. A gente começa a sabotar aquele desenvolvimento e ou a gente se enfia em dívidas e continua, entre aspas, tão pobre, com tantas dificuldades financeiras quanto toda a minha família passou a vida toda. E aí, quando eu tô naquilo, eu fico com a minha consciência leve, porque eu tô igual a todo mundo, eu tô pertencendo. Aquilo é confortável para mim. Por isso que o Bert dizia muito, uma frase bem famosa dele, que sofrer é mais fácil do que encontrar solução. Porque quando a gente vai constelar, a gente traz essa pessoa pro eu adulto dela, para ele olhar para as dores sem se vitimizar. Puxa vida, eu tive uma infância muito triste, eu tive um pai agressor, por exemplo, eu tive uma mãe ausente. Eu olho para tudo isso, eu agradeço pela minha vida que veio através de tudo isso e eu vou tratar a minha criança que sofreu tudo isso. Eu, enquanto um adulto, eu tomo a decisão e a postura de seguir adiante. Né? Nem que isso, às vezes, envolva um afastamento, né? Nem que isso, às vezes, envolva uma culpa. Voltando lá ao exemplo da mulher que tem a mãe que está depressiva. Se ela olha para essa mãe, se ela dá esse lugar, se ela olha para todo esse sofrimento, para esse pertencer, ela não precisa, para ela pertencer, ela não precisa ser depressiva também. Vocês são mães, você sabe como é. Se você vê o filho de vocês sofrendo também, depressivo, não querendo sair de casa, vocês ficam melhor ou pior? Sim. Pior! Com certeza. Porque você fala, já não basta o meu sofrimento, a minha depressão, eu estou vendo os meus filhos também se deprimindo, o que eu fiz de errado? Eu fui uma péssima mãe. De padrão aí, né? Então, os pais, eles querem que os filhos façam sucesso, ainda que tenha uma distorção no sistema, ainda que esses pais ainda estejam buscando nos filhos, os pais deles, né, eles estejam ali no ego adoecido, buscando esse conforto, às vezes nos filhos, porque há uma inversão aí de hierarquia. Ou esses próprios nossos pais tiveram que ser pais dos pais deles. Então, já vem de uma inversão já tá uma geracional, bagunça, né? Exatamente, já vem de gerações e gerações, filhos cuidando dos pais, cuidando dos pais. Ainda que eu tome consciência de tudo isso, bancando ali com apoio, através das constelações, através, às vezes, de mais trabalhos terapêuticos, eu consigo sair desse... Se quebrar um padrão. Você quebra um padrão. Da família. Exato. Quando você quebra esse padrão, você quebra esse padrão e você... É como se, por exemplo, assim, tá vindo um emaranhado, tá virando aquela bola de neve. Aí chegou em você. Você aqui é a geração que tá ali na família. Na hora que você desfaz isto em você, isso também tem um efeito que vai desenrolando ali na família com a constelação? Normalmente sim. Pra ancestralidade? A gente observa isso. Que foi até quando eu falei, parece que às vezes subitamente essa mãe de repente melhora, né? Tem um caso de uma colega, assim, os pais, ela era filha temporão, né? O pai faleceu e ficou ela e a mãe durante muito tempo. E aí ficou aquela situação, ela querendo casar, ela querendo seguir a vida, ela querendo fazer as coisas dela, a mãe super infantilizada ali, grudada na filha, e aí ela bancou. Acabou saindo de casa, depois de constelações, processo terapêutico, bancou, colocou ali uma pessoa para cuidar meio que da mãe, uma funcionária ali que estava ali todo dia. Pois essa mãe começou a fazer excursão da terceira idade, começou a fazer... Foi para a vida. Né? Porque ela era muito simples, era uma pessoa não estudada, não tinha possibilidades. Então, assim, um medo que essa filha vai embora. E essa menina só queria viver. Então, não é fácil tomar essa decisão de quebrar o padrão. E vai envolver culpa, sim. Mas a culpa faz a gente crescer. E depois, esse amor ele vai sendo transformado, porque eu me coloco no lugar de filha. Eu sou filha e eu tô aqui para ser cuidada por essa pessoa. E essa mãe se sente respeitada e vista enquanto mãe. E ela também se modifica, ela também entra no adulto dela. Então, é um movimento muito lindo, que às vezes, é claro que quando a gente vai constelar, eu sempre falo isso para as pessoas, a gente não vai constelar com a intenção de salvar os nossos ancestrais. Mas os que estão por vir. Mas é muito comum esse movimento, porque a gente vai se modificando e a gente vai percebendo que às vezes os nossos pais ficam mais aliviados, que a transformação vai acontecer, porque o sistema ele é como um móbile. Então, imagina lá aquele móbile de bebê, né? Todas aquelas pecinhas penduradas.
A peça da ponta podemos dizer que é o cliente. E aí o cliente sofre essa intervenção. Então, conforme você mexe aqui, todas as outras vibram. Vão sentir. Então, esse movimento ele também acontece para trás, embora não seja uma intenção nem do facilitador e nem do próprio cliente. E às vezes isso é o contrário também. Às vezes os pais, né? Pais e mães é um amor assim incondicional. Às vezes a pessoa, quando vai tomando esse conhecimento, quer constelar para poupar os filhos de sofrer igual. E eu sempre digo, os filhos são muito beneficiados quando os pais constelam. Sim. Porém, tem dores que é específica daquela pessoa, né? E se a gente entrar num campo mais espiritual, são coisas, são escolhas que a pessoa vai passar. São sofrimentos que os pais não têm como poupar nos filhos. Um destino ali daquela alma que está ali naquela existência. Então, é claro, você pode ajudar. Quando os pais constelam, os filhos ficam mais aliviados, porque eles permanecem mais adultos, eles conseguem fazer melhores escolhas. Não segue aquele padrão, né, repetitivo. Isso. O casamento consegue fluir independente dos filhos, ou não flui mais e se separam, mas também não precisam mais ficar juntos e se respeitam enquanto um casal. Harmonia, gente. Desarmonia e harmonia. Justifica. Exatamente. E você fala, os pais, o casal se separa, mas os pais permanecem juntos eternamente dentro dos filhos. É um vínculo que é indissolúvel. Exato. Então, quando essas duas partes conseguem se respeitar, ainda que depois distantes, o filho fica em paz. Porque percebe que não tem nada ali, ele não precisa tomar partido de um ou de outro. Ele não fica como responsável dessa união, né? Ele se liberta desse contrato. Isso, não é isso? Exatamente isso. Ele não sente culpa. Será que eu posso amar o meu pai? Porque ele fez tão mal para minha mãe. Eu não posso amar esse pai. E tem um conflito ali dentro dele, porque ele tem um amor pelo pai. Mas ele não se sente no direito de. Por quê? Porque ele está no conflito do casal. Então, quando ele toma essa compreensão e ele se descola, e ele já não sei mais o que é esse casamento, já não importa mais. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu vou viver isso. E por meio das constelações, essa mulher ou esse homem abençoa que os filhos também possam se relacionar com as famílias de origem deles, essa criança fica mais leve, ela tem mais força de vida, criança ou adulto. Estou falando criança, mas às vezes a gente está constelando pessoas de 50, 60, 70 anos que ainda estão nessa relação com os pais. Às vezes os pais estão falecidos já. Eu falo, às vezes eu brinco, tem uns amigos que falam assim, ai gente, né, o crush ou o marido só vai estar presente comigo quando a mãe dele morreu. Eu falo, engano seu, querida. Porque se ele está enredado, ela pode estar viva, ela pode estar morta, que ele está lá ainda. Está ali presente. Ele ainda está lá. Porque não se trata dessa coisa, não é uma coisa que é física. Material. Ele fica ainda preso, ele ainda fica fiel e não consegue estar disponível para uma relação, por exemplo. Exato. Então, o pertencimento é isso. A gente tem essa consciência de querer pertencer, fazer igual. Então, todas as mulheres da família casaram e se separaram. Se eu tenho um casamento ali, mais ou menos, eu fico meio desconfortável, parece, porque eu tô diferente demais. Aí eu me separo. Agora tô em casa. Tô em casa. É estranho isso. É. Né? É verdade. Mas a gente se sente igual a todo mundo. Então, esse pertencimento... E a gente não precisa repetir as mazelas para pertencer. Esse é o ponto. A gente pode continuar pertencendo, respeitando as dores, os costumes, as repetições que aconteceram daqui para lá. Eu posso escrever uma nova história. Eu tenho esse direito a ter essa dignidade na vida e fazer as minhas próprias escolhas. Às vezes é meio romantizado essa coisa do pai e da mãe. Os pais, eles são portais que a espiritualidade encontra por meio da sexualidade de trazer a vida em si. Sim. E a sexualidade, ela não conhece sentimento. Você pode ter engravidado de uma noite nada mais ou de um grande amor da sua vida, de um casamento de 50 anos. Ou de um abuso, por exemplo. Né? A sexualidade, ela se faz. Então, o pai e a mãe é isso, são esses portais. Mas você pode seguir uma vida, né? Independente desse sistema familiar, levando o seu sistema familiar dentro da tua alma e do teu coração, sendo grato, sendo fiel ao que você recebeu. Quando você fala de colocar isso na ordem, né, muitas vezes, que é o assunto que gera polêmica sobre a constelação, sobre a questão... Essa polêmica, ela foi muito direcionada, eu cheguei a ver algumas matérias, né, sobre ela tá no SUS, e aí como que isso está chegando, como que está sendo colocado isso em prática para a grande massa, porque é isso, né, é nova,
É uma medicina super nova, se a gente for falar em 40 Recente. anos. Sim, sim. É novo, então toda essa polêmica também gera aí uma lapidação, uma melhoria, né? Enfim. Mas quando a gente vai falar, porque gera muito em cima disso, né? Principalmente sobre casos um pouco mais, pelo que eu estava vendo, assim, um pouco mais graves, vamos colocar no sentido emocional, Sim. né? Dos abusos e tudo mais, e isso sendo constelado. Mas dentro desse partido, quando você falou, não é o perdão. Pô, eu ainda olho pra isso e falo, pô, é o perdão. É que a gente não entende o significado do perdão. Perdão não quer dizer que eu perdoo a pessoa e eu preciso estar próximo e amar ela. Mas é o perdão que eu preciso para que eu siga a minha vida. Fazer Então, as pazes com essas emoções. com essas emoções, com essa experiência, com essa situação, com esse fractal, né? Com esse fractal da sua vida. Não é com o outro. Isso faz sentido dentro da constelação, esse campo de visão, que quando eu tô diante de uma situação, seja um abuso, seja uma experiência desagradável, seja ela qual for, que me gerou muita dor no passado, a minha questão com a dor não está com aquele outro ser ou com aquele relacionamento no qual eu tive essa dor, mas aquela dor que eu sinto no meu agora, ela está com o meu fractal, com parte do meu ser que estava presente nessa situação. Então, quando eu uso as frases, ou quando, na minha linguagem, eu entrego esse perdão, isso, né, automaticamente, com situações que a gente parou ali, deixou alguma parte nossa, na verdade, é as pazes com essa parte nossa que viveu a experiência e não tão com o outro. Isso é o meu olhar do perdão, de como aprender a perdoar, porque foi algo que eu tive que aprender a perdoar, né? Verdadeiramente, não da boca para fora, e de entender que eu não preciso ter uma relação e ser uma amiga, porque não é sobre o outro, é sobre mim. Quando a gente fala da constelação, a gente está falando sobre um sistema, a gente está falando sobre o outro. Quando eu volto para esse ponto, é essa conexão com a pessoa. Não sei se dá para entender essa pergunta. Ou é aquele fractal meu que precisa ser liberto? Porque talvez eu olhando para isso não gere tanta polêmica de ter casos que você fala, cara, isso é irracional. Se relacionar ou aceitar emocionalmente na consciência que a gente vibra hoje certos determinados assuntos. Como você colocou, existe o campo é a ordem, e existe o amor que está ali dentro, e o amor, como a gente sabe, bem vivificado, que já foi exemplificado, não existe julgamento, discriminação, enfim, né? Aí é um outro, também é outra vibração, sentimento que ainda tá para a gente conhecer, que é o tal do amor incondicional, independente de qualquer situação. Mas essa relação, quando eu volto, quando eu recupero, quando eu me libero disso, eu não tô em verdade, desvendando, eu não estou falando com o outro. Eu estou falando comigo mesmo naquela situação. Dentro da constelação, daria pra gente... Eu dei essa volta toda. É você entender, de uma certa forma, por que você teve aquela experiência. Então, deixa eu ver um caso que poderia gerar uma polêmica. Uma mulher que sofreu uma violência dentro de um relacionamento. E aí, quando vai para uma constelação, às vezes, o que pode vir a acontecer? Você vai posicionar aquelas pessoas ali e você vai entender. E, às vezes, a pessoa entrou naquele papel e acabou vivendo isso justamente por fidelidade aos agressores da família dela, por exemplo. Então, estou dando exemplos, tá? Então, como houveram exclusões dentro do sistema, a fidelidade, ela é inconsciente. Então, às vezes, dentro de mim, né, eu tenho uma fidelidade com aquilo, e aí, de uma certa forma, eu acabo atraindo uma situação e vivendo aquilo. Então, a partir do momento, então, você não está ali para acusar pessoas, né? Você é uma vítima porque você sofreu uma violência e ele é o responsável por tudo isso. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. E sempre que eu vou trabalhar com constelações, eu sempre dou uma introdução a respeito das ordens, para que a pessoa possa entender, para que isso realmente não revitimize a pessoa. Porque às vezes vai ter uma frase de solução, que ela vai dizer, por exemplo, olha, eu agora entendo porque eu estou aqui. Não é que ela está se conformando ou que ela é a culpada por ter sofrido isso. Absolutamente não é nada disso. A questão é que ela, dentro da história dela, do destino dela, dos ancestrais dela, do destino desse homem, dos ancestrais desse homem, daquilo que ela viveu, de alguma forma aquela história se repetiu.
né? E quando ela faz isso dentro dela, isso traz, como você falou, isso traz uma liberação para ela, né? Muitas vezes. E isso vai trazer a liberdade depois dessa criança, né? Porque às vezes isso é feito no judiciário, quando tem uma questão de divórcio, etc e tal, que essa criança está sofrendo ali. E aí, por medo dessa pessoa, desse homem, etc e tal, eu quero, né, eu quero proteger essa criança de estar com tudo aquilo. Eu não quero mais, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimentos, etc e tal. Quando isso, de uma certa forma, é harmonizado, né, não se está tirando a responsabilidade de quem fez uma agressão, por exemplo. A pessoa vai sofrer todas as consequências disso, vai na justiça, etc e tal, normalmente como tem que ser. Mas a pessoa que está enredada com essa história, ou próprios filhos e descendentes, eles podem ter um alívio na alma a isso ser reconciliado na alma do sistema, né? A gente não está falando da matéria, né? Aí, nesse caso, a gente está falando de um campo das emoções, da liberação, de ter... Tem uma compreensão, né? Por exemplo, uma história, às vezes, de traição no casamento. A pessoa sofreu uma traição e aí vai constelar, fica com muita raiva, fica com muita mágoa, não quer, mas ama aquela pessoa, não sabe o que faz. Quando você vai olhar sistemicamente, do que pode vir uma traição, por exemplo? Uma repetição do campo, né? Uma vez trabalhei com uma pessoa que às vezes traía a esposa e isso não era motivo de orgulho para ele. Ele ficava muito mal quando isso acontecia, mas ele ficava muito mal mesmo, né? A ponto de querer, assim, sabe, se autoflagelar por isso ter acontecido. Ele não entendia por que isso às vezes acontecia. De alguma forma ele atraía aquilo, a hora que via já tinha acontecido e ficava extremamente desconfortável com aquilo. E ele seguia preceitos dentro da religião dele, onde ele trabalhava com encontro de casais, então aquilo era totalmente incongruente com aquilo que ele acreditava. Dentro dos movimentos sistêmicos, foi percebido que a mãe dele teve um caso fora do casamento, quando ele era pequeno. Ele não tinha muita consciência de que aquilo era isso, mas ele tinha um julgamento com a mãe dele. Porque a mãe dele fez uma coisa de errado. A partir do momento que ele julga e que ele exclui o comportamento da mãe dele, ele faz igual. Ele repete isso. A partir do momento que dentro do movimento sistêmico aquilo foi evidenciado e ele tomou a consciência daquilo e ele se descolou, porque ela é a grande, eu sou o pequeno. Ela é a mãe, eu sou pequeno. O que acontece no casamento dos meus pais não me diz respeito. E ele consegue ir para o lugar dele, ele fica livre de ter que reproduzir esse comportamento. Entende? Então, essa compreensão ela é muito profunda, é uma compreensão filosófica, que é necessário ter uma maturidade para entender. Então, você não pode obrigar uma pessoa a constelar, já começa daí. Ou expor uma pessoa no trabalho de constelação sem ter uma introdução para que ela possa entender um pouco mais. E esse é o grande perigo. Eu ia falar exatamente isso, porque você trazendo todo esse embasamento, a pessoa sabe ali que ela está ali pontualmente e que aquilo vai ser um benefício para ela. Talvez essa polêmica tenha sido gerada até por uma questão de como, quando a gente vai falar em saúde, né, sendo entregue, é um volume muito grande, diversos casos, em diversos profissionais nessa frente, mas não julgar. E como que tá isso, Rô? Só para a gente fechar, né, esse assunto, em relação a toda essa questão da legalidade no SUS, porque isso é muito bacana, né? Isso já é o futuro de você estar integrando, seja nos judiciários, cara, seja, às vezes, doenças que possam vir a aparecer, você tá trabalhando e usando dessa tecnologia como um ser integrado para cuidar, para bem-estar, para plenitude, para saúde da humanidade, para expansão da consciência, para curar. Eu falo em curar porque na hora que você traz essa luz para dentro da pessoa, né? Para si, é aquela coisa da luz que ilumina o quarto, né? Às vezes é uma família inteira que está no escuro e uma pessoa que faz isso, aquela luz vai refletir, vai iluminar toda uma família. Então, mas e, obviamente, que isso quando vai entrando no sistema, né? Eu falo, vai se infiltrando dentro desse mundo mais materialista que agora se abre para entender um pouco mais a expansão do ser, de quem somos e como podemos nos beneficiar cuidando da nossa integridade como um todo, como um campo mental, como um campo emocional, como um campo energético, espiritual. E, sim, todo o reflexo vindo nessa matéria Você tá por dentro, assim, como que tá isso daí? Isso é algo que vai
continua sendo entregue no SUS? Foi parado? Como que está esse processo todo? Foi uma mobilização grande que aconteceu, né? Foi entregue uma carta até para o ministro dos Direitos Humanos, para que isso fosse revisto, né? Uma mobilização forte mesmo contra as constelações. Até o presente momento, mas também existe uma mobilização linda que está acontecendo por parte dos consteladores, né? A gente está com projetos para regulamentar os cursos de formação, porque o que acontece? Como é um conhecimento, a constelação é uma ferramenta muito boa de autoconhecimento. Eu sou suspeita para falar, mas é uma ferramenta que funciona. Sim. E que funciona em coisas que a gente não imagina. Dá para constelar tudo? Praticamente dá para constelar tudo. Então, assim, sabe, teria muitos assuntos para falar, mas a gente tem muitos médicos trabalhando com constelação. A gente trabalha com problemas de saúde grave, né? Eu tenho depoimentos nas minhas redes sociais, eu tive diagnóstico, faço tratamento para esclerose múltipla, isso foi constelado, é uma doença degenerativa. Então, a gente vai encontrando mesmo movimentos profundos de estabilização, às vezes de doença, de remissão dos sintomas, dentro da parte da medicina, de melhora, de reconciliação, de mediação de conflito. Então, de reconciliações dentro dos casamentos, de muitos benefícios em diversas áreas empresariais. Isso vai gerando um movimento que, às vezes, pode incomodar as pessoas, mas também, porque a gente sabe que o conflito também está a serviço de algo, o conflito vende, o conflito ele é interessante, né? Tem essa parte também. E o que acontece também? Vai criando-se muitos movimentos, esse conhecimento ele vai crescendo. E aí você vai ter, como em toda a profissão, os profissionais que se aprofundam nisso e que permanecem em supervisão, em terapia, constelando, se atualizando e bebendo dessa informação 24 horas por dia, com formações sólidas, e você vai ter outras coisas mais rápidas e mais superficiais. Como em tudo. Entende? Como em tudo. Esse é o grande perigo, porque se você chega... Olha, uma pessoa está sofrendo por um problema, está num divórcio, ou está com problema de saúde, descobriu um câncer, olha, você precisa constelar, e você pega e leva a pessoa para uma constelação, ela nem sabe o que é uma constelação, isso pode ser muito perigoso. Até porque a gente também tem os transtornos de personalidade, então tem pessoas que não querem a solução, tem pessoas que querem o conflito, principalmente quando envolve muito dinheiro, numa separação, por exemplo. Então, assim, é um campo que você tem que tomar cuidado para introduzir esse trabalho. A pessoa não pode ser forçada a constelar. Isso é uma possibilidade de mediação de conflito, né? Então, existiu todo esse movimento, né, que aconteceu da tentativa de ser banido, não foi banido ainda, ela continua ainda como prática recreativa do SUS, no judiciário. Tem um movimento super lindo, nós temos 2 institutos aqui, super sérios aqui no Brasil, que é o IBCF, Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, e a ABC Sistemas. São aqui em São Paulo? As duas ficam em São Paulo. Que a ABC maravilha. Sistemas eu não tenho certeza se a sede é em São Paulo, mas já é uma instituição muito antiga, também séria, que promove congressos, que promove supervisões, encontros, são institutos onde a gente é afiliado, a gente se associa, onde tem supervisões semanais e onde está acompanhando todo esse movimento que é político também, né, naturalmente, e que a gente tem até uma hashtag que a gente fala Sou da Constelação, que a gente sempre coloca nas postagens, é um movimento super lindo, sendo induzido por médicos, por trabalhos científicos na área das constelações, porque fica essa briga, não é? Não tem comprovação científica, como em tantas outras coisas tem. Movimentos que a própria acupuntura já passou, psicanálise já passou, e outros tipos de ferramentas de cura e ferramentas terapêuticas já passaram, com a constelação não está sendo diferente, né? Mas é fato que esse campo das constelações, ele tomou conta de diversas áreas. Então, as pessoas que se formam facilitadores sistêmicos nem sempre vão trabalhar com constelação. Eu dou dou curso de formação também, e a gente sabe, a pessoa às vezes está usando as constelações para uma postura dela na vida. Eu já fiz várias formações, né? Como essa. Eu olho para si porque eu fiz assim. Não necessariamente. Pro meu autoconhecimento. Porque é uma ferramenta. É uma ferramenta que, te entrega uma autonomia. E o seu curso, né, Rô? Uma vez, até já estava querendo, né? Para um uso pessoal. Eu acredito que essas ferramentas. Eu gosto dessa autonomia, né? O seu curso ele é de 1 ano, né? Então é toda uma jornada, presencial. Um ciclo que é diferente, porque é isso, esse meio espiritual, essas formações espirituais,
elas estão expandindo muito forte. E assim, a gente quando procura, né? Porque você dá ali, aí o Google lá, ele já bomba, né? Os algoritmos. Um monte de coisa, os algoritmos lá nos entregam as infinitas ofertas que estão disponíveis. E às vezes você vê umas coisas assim, cabulosas, né? Tipo, se forma em um final. Uma coisa. Pô, você tá mexendo com vidas, emoções, tem que ter um corpos, respaldo ancestralidade. aí, né? Sim. Então, assim, eu acho que também isso vem, todo esse movimento, essa polêmica, e graças a Deus que não foi suspenso, porque sou dessa opinião de tratar sim o ser com sua integridade, obviamente com mais responsabilidade, trazendo regulamento, porque isso faz só com que a categoria toda possa se aprimorar mais, a gente tá com um profissional melhor, né? Melhores profissionais disponíveis aí no mercado, e isso tende a crescer. Então, que esse desafio, como todos os desafios da nossa vida, cheguem para trazer um crescimento, um amadurecimento e essa medicina poder ser entregue a mais pessoas, que a gente possa que mais lucidez chegue a cada um, e aí a gente vai movimentando essa massa crítica aí para uma expansão de consciência, para um bem-estar, para uma plenitude e acessar a harmonia, né? Quando você fala o que eu senti assim desse encontro e entendi da constelação, quando você fala dá para constelar tudo, está muito envolvida com os relacionamentos. Então tudo aquilo que é algo que você se relaciona com algo, com alguém, né? Porque não é só com alguém, com algo, com alguém, com uma situação, você consegue constelar isso e você consegue trazer meio que uma consciência, posso colocar, assim, me corrija, uma consciência divina para aquela situação, onde você sai daquele campo de tensão e você tem um olhar, uma visão mais elevada, e aí praticando realmente o amor incondicional, onde eu não tenho um julgamento, eu não tenho um posicionamento, eu não tenho um lado, eu tenho sim uma consciência de dissolver os nós para que a harmonia ela permaneça tanto na minha vida quanto na vida do outro. Né? Então, para mim, esse entendimento que eu tive de toda essa nossa conversa, eu gosto de trazer essa Vem essa a consciência consciência. aquilo que já está lá, não tem nada de místico, histórias... Desde as histórias mais diferentes que se possa acontecer, né? Você já vi muitas histórias, né? De internar mulheres, por exemplo, em hospital psiquiátrico, porque foi se relacionar com outra pessoa e não existia uma doença mental, violências absurdas e coisas difíceis que estão nos campos familiares, né? Tudo isso, de uma certa forma, sendo organizado, sendo de gerações antigas, né? Tomando a consciência disso, trazendo essas novas consciências, isso vai poupando as gerações posteriores de sofrimentos. A gente tem trabalhos muito interessantes que estão sendo feitos dentro dos presídios também. Porque você percebe que a pessoa que está no crime, ela também está sendo fiel a um padrão. Né? E quando ela pode ter uma nova consciência, isso muitas vezes pode trazer uma transformação maior. Uma diminuição daquilo que para aquela pessoa é um sintoma. Praticar um crime, uma violência é um sintoma. Então, você tem que tratar todas as partes. Né? Porque todos nós, um dia, fomos uma criança e que fomos feridas, cada uma, ou porque nós entendemos assim, ou porque a nossa consciência não entendia as dores da família, ou porque a gente está simplesmente sendo fiel ao pertencimento. Então, se eu venho de uma família onde o crime faz parte, eu vou fazer esse pertencimento. Sim. Se eu venho de uma família onde tem esse tipo de costume, provavelmente eu vou seguir aquilo. Então, ao tomar consciência de tudo isso, você vai... Exatamente isso, como você falou, você vai expandindo a sua mente. Só que a informação que vem, ela já está lá. Eu sempre brinco, falo, imagina que essa sala tá escura e você tá tateando. Então, você tá percebendo que tem um copo, tem um microfone, tem uma garrafa, tá? Tô entendendo mais ou menos. Quando você constela, você acende uma luz e fala, nossa, agora que eu tô entendendo tudo que tem aqui. Aqui é o copo. Agora eu já sei que se eu precisar sair, eu vou por aqui. Dá aquela clareza. Né? Você não está colocando nada à prova, né? Você está trazendo desse subconsciente, colocando na consciência da pessoa, que era o tal do piloto automático, né? Que a gente estava conversando também. Então, você tira esses padrões, eles estão no piloto automático, que vem, às vezes, de uma primeira infância, que, às vezes, chegam de uma herança familiar, né? E ali você vai tocar num ponto de dor. Eu acho que por isso que ele é tão polêmico, porque ele vai tocar na dor. Né? Então, essa mudança, essa transformação. E é um olhar do não julgamento, esse é o ponto. Porque a gente
muitas vezes a gente quer a justiça, a gente quer a vingança, a gente quer a destruição, a gente quer aniquilar as partes que nos trouxeram dor, né? Ou apontar o dedo para as pessoas que causaram isso. Então, por isso que é necessário ter um olhar de maturidade, um olhar muito profundo acerca do ser humano, acerca do destino, acerca da espiritualidade, acerca do porquê eu fui entrar nessa família. Sim. Por que eu sou filha desses pais? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci rico? Por que eu nasci pobre? É entender o ser e estar no aqui e agora. Isso. Né? E a constelação, ela é muito rica, tem muitos movimentos, é muito assunto. Nós já estamos com o nosso tempo já no limite. Eu nem falei do equilíbrio de troca ainda, gente. É muita coisa, porque são movimentos e consciências da gente se perceber onde a gente está, é um respeito e um reconhecimento dos que vieram antes, né? E então, isso é maravilhoso. Você muda toda uma dinâmica planetária. Você muda toda uma dinâmica no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amizades. Então, só para finalizar, aqui em São Paulo, você comentou de 2 institutos e a constelação, ela é uma categoria que ela está inserida no SUS. Para quem não tem condições de estar indo num espaço constelando com você ou com qualquer outro constelador, como é que eu consigo ter acesso a essa dinâmica para a minha vida? Tá. Eu não vou saber te informar exatamente quais são os lugares que tem esse atendimento gratuito, tá? Tá. Mas é fato que a acessibilidade disso melhorou muito. Então, nós temos muitos trabalhos onde a participação, por exemplo, é gratuita, né? Onde tem esse acesso a essa informação em diversos materiais de internet, a gente tem, porque entendendo as ordens do amor, compreendendo, você jogou ali no site de busca. Hierarquia, pertencimento, equilíbrio de troca nos relacionamentos, entre o dar e o receber. Você entendendo isso, né? E a explicação, ela é simples, isso já te traz uma nova postura. Tá. Né? E aí você tem hoje, justamente por ter crescido tanto, você tem aí um leque, antigamente realmente era uma coisa quase inacessível por causa do custo. Hoje está muito mais acessível, tem muito mais outros. Você vai encontrar de diversos valores aí para fazer, vai depender da experiência da pessoa que aplica, né, da agenda, dos anos de experiência e tudo mais, mas hoje é muito mais acessível. Então, tem sim alguns lugares que tem essa prática integrativa, não vou saber te informar ao certo, tem alguns, como eu disse, alguns presídios que já fazem com as pessoas internas, né? E que tem esse atendimento aí que seja gratuito. Ah, bacana. Eu vou pedir até para quem está nos assistindo, né, aqui, se você já conhece o assunto, sabe onde tem essa disponibilidade de forma gratuita para quem não tem a condição de estar indo num profissional de forma particular. Deixa aqui, divulga, compartilha, para que esse vídeo e essa informação também seja entregue a outras pessoas e que possam experimentar, porque aí tá aí uma prática de autoconhecimento, gente, que precisa ser experimentada. Exato. Exatamente. Vale muito a pena você perceber essa dinâmica na sua vida. Rô, muito obrigada pela sua presença, por todas as informações. A gente vai deixar aqui os links aqui no vídeo abaixo, então se você quiser se aprofundar mais na leitura e no conhecimento, você pode também estar acessando, comprando fazendo essa leitura, mas também entrando em contato na rede social. Como que é a sua rede, Rô? Eu vou deixar aqui embaixo gravado, mas fala pra gente, pra gente registrar no vídeo. Então, tem o meu site, que é www.robertabarsotti.com, e tem o Instagram, que é @robertabarsotti_oficial. Maravilha. A gente vai deixar esse acesso, lá tem conteúdo, contato direto com a Roberta também, para vocês que se interessaram. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se inscrevam, compartilhem. Compartilhe com pessoas que você conhece, que tem essa dinâmica, essa desordem familiar, enfim. É isso. E comentem, gente. Comente. O canal tá começando agora. A gente precisa realmente da contribuição de vocês. Comente, compartilhe, curte mesmo, para que a gente possa trazer mais encontros incríveis, mais informações como essa, desmistificar aí vários temas, vários tabus que causam polêmica de uma forma simples e trazer essa expressão
de viver de uma forma mais plena para você. Gratidão. É isso aí. Gratidão, 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 Roberta. Eu que agradeço Maravilha. vocês. Até a próxima.